Bom, como eu prometi nesse início de bloco 2, nós vamos tratar das principais diferenças entre a concessão comum e a concessão especial. E ao fazer essa comparação entre a concessão comum e a concessão especial é a PPP, a parceria público-privada, nós vamos acabar adiantando algumas características que são características próprias da concessão comum e que você não vai encontrar necessariamente na outra concessão, que é a concessão especial PPP. Então, até para a gente compreender melhor o regime da concessão comum, que é o nosso grande objetivo hoje, é importante fazer essa diferenciação preliminar entre as espécies principais de concessão, concessão comum e concessão especial, e já então adiantar, né, algumas características consagradas na Lei 8987 para as concessões comuns. Bom, vamos lá então para o nosso slide, voltando àquele slide inicial em que eu já trouxe as fontes normativas. Então, o próximo passo é trazer as espécies de concessão. De um lado, a concessão comum, eu estou chamando aqui de concessão comum no nosso tema de hoje, portanto, análise da Lei 89, 87 e 95. E, de outro lado, a concessão especial, e aí essa expressão é para se referir à PPP, Parceria Público-Privada, que é prevista na Lei 11.079/2004. Para facilitar essa comparação, eu fiz esse quadrinho aqui, comparativo, portanto, um quadrinho para tentar transformar esse ponto num ponto mais didático. Aqui eu vou estabelecer algumas das principais diferenças entre a concessão comum e a especial. São algumas das principais diferenças, portanto, o rol aqui de diferenciação é um rol meramente exemplificativo. A pretensão não é exaurir todas as possíveis diferenças, mas pelo menos destacar as principais. E aí percebam que na primeira diferença entre a concessão comum e a concessão especial está o critério da contraprestação do poder público ou do parceiro público, e que você também pode colocar aqui como critério, critério da remuneração da concessionária. Então, o que a gente está vendo aqui na concessão comum, não é obrigatória a contraprestação do poder público para a concessionária. Na concessão comum, não é obrigatório que o poder público repasse verbas ou remunere, né, a empresa concessionária de serviço público, enquanto na PPP, essa contraprestação pecuniária do poder público, essa remuneração que advém, né, que é oriunda dos cofres públicos, essa remuneração ela é obrigatória na PPP. Então, vamos falar um pouquinho melhor dessa primeira diferenciação, voltando para mim. Se a gente pensar na Lei 89, 87, 95, nosso tema, a remuneração da concessionária, porque vejam, a concessionária, por que ela é uma concessionária? Ela é uma pessoa privada qualquer, uma empresa, que vai participar de uma licitação, vai ganhar a licitação e vai celebrar com o poder público um contrato de concessão. Então, nesse contrato de concessão, o poder concedente, o poder público, transfere para a concessionária, para a empresa, a incumbência de executar determinados serviços. Serviço público de transporte, serviço público fornecimento de energia, serviço público na área de saneamento, seja qual for o serviço público, você vai ter, então, essa transferência, essa delegação. Então, o poder público celebra um contrato de concessão com a empresa, essa empresa vai ser chamada a partir de agora de concessionária, e essa empresa, essa concessionária, vai ter a obrigação de prestar serviço público à população. Pois bem, na Lei 89, 87 de 95, na concessão comum, a remuneração da concessionária, ela ocorre, via de regra, por meio da tarifa que vai ser cobrada dos usuários. Então, como regra geral, a concessionária na concessão comum, ela é remunerada pela tarifa, que é paga pelos próprios usuários dos serviços públicos. Então, ao invés do poder público obrigatoriamente remunerar a empresa que ele contrato de concessão, para que aquela empresa concessionária preste serviço público a terceiros, aos usuários, ao invés do poder público pagar a concessionária vai prestar o serviço público para os usuários e ela vai ser remunerada pelos próprios usuários. E essa remuneração que o Joãozinho, a Maria, o Rafael, quem quer que seja, essa remuneração que nós, usuários, pagamos,
à concessionária é chamada tecnicamente de tarifa. Então, a tarifa, tecnicamente, é o valor que o usuário paga à concessionária pelo serviço público que foi ali consumido, usufruído, utilizado. Então, quando você paga na sua residência, todo mês, a conta de luz, ou a conta de telefone, ou a conta de água, você está pagando tarifa. Tecnicamente, é tarifa o nome. E a Lei 8.987 trata da política tarifária lá nos artigos 9º e seguintes. Então, a Lei 8.987, no artigo 9º, fala de tarifa. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Então, você tem ali, essa redação que eu acabei de ler, é a redação do artigo 9º, mas você tem ali, no artigo 9º até o artigo 13, o regime jurídico da política tarifária nas concessões. Tá? Mas o que me interessa nesse momento é destacar que na concessão comum, via de regra, quem remunera a concessionária é o próprio usuário. Então, regra geral, é a tarifa que banca um contrato de concessão comum. Mas, Rafael, não poderia haver, eventualmente, também o dinheiro repassado pelo poder público? Você imagina lá uma concessão de um município, o município não poderia também repassar dinheiro para a concessionária? Até para que o valor da tarifa paga pelo usuário fique um valor menor, para garantir aquilo que a gente chama de modicidade tarifária, que, aliás, a modicidade tarifária aparece expressamente no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8.987/95, princípio da modicidade tarifária, quer dizer, por que a tarifa tem que ter um valor módico, razoável? Porque quanto mais acessível for o valor da tarifa, quanto mais fácil for para pagar, mais universal, mais isonômico será o serviço público. Na medida em que você estabelece uma tarifa muito alta para acessar um serviço público, pessoas hipossuficientes, economicamente falando, pessoas que não têm boas condições financeiras, ficarão alijadas, afastadas do serviço. E o serviço público, geralmente, ele tem uma nota de maior essencialidade para garantir alguns direitos fundamentais das pessoas. Imagina uma pessoa não ter acesso ao saneamento básico, imagina uma pessoa não ter acesso à energia, à telefonia. Então, para que o serviço público seja universal, isonômico, ele tem que ser acessível à população e, por isso, a tarifa tem que ser módica. Então, pode ser que o poder público, Rafael, coloque dinheiro na concessão? Sim. O tema não é pacífico, aliás, nada em direito é pacífico, né? Mas essa polêmica que existiu lá atrás, hoje ela perdeu força, tá? Hoje, basicamente, praticamente, né, toda a doutrina, quase toda a doutrina vai admitir que na concessão comum, o poder público, ao lado da tarifa paga pelo usuário, o poder público também traga, eventualmente, alguma remuneração para a concessionária. Isso não é obrigatório, isso não é necessariamente uma regra, mas isso pode acontecer, é facultativo. Pode acontecer, por exemplo, nessas situações, só para dar um exemplo, em que o valor da tarifa está muito elevado, ou o poder público obriga a concessionária a fazer novos investimentos no contrato, no serviço público que ela presta. Esses novos investimentos são novos, não estavam previstos no contrato inicialmente celebrado, e a empresa diz, olha, imagina a situação, né? Olha, você, município, está obrigando que eu, empresa de ônibus, concessionária, tenha que colocar agora um elevador para que cadeirantes entrem no ônibus. Eu vou ter que colocar ar-condicionado, vou ter que colocar uma bilheteria eletrônica para passar lá um cartãozinho eletrônico ao invés de ficar recebendo dinheiro. Tudo isso gera investimentos e aumenta meus custos. Isso não estava previsto no contrato. Estava trazendo essas novas obrigações. Pelo princípio constitucional do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos administrativos, inclusive contrato de concessão, se o poder público traz novas exigências e isso gera novos custos para a empresa, o poder público tem que trazer um reequilíbrio do contrato. E como é que vai se dar esse reequilíbrio? Ou a empresa concessionária vai começar a cobrar mais cara a tarifa, porque fez novos investimentos, e aí a tarifa vai ficar muito alta, eventualmente vai afastar pessoas que precisam de serviço, seria muito ruim. A outra saída, a alternativa, então, seria o próprio poder público compensar a concessionária pelos novos investimentos. Então, o poder público
remuneraria, compensaria a concessionária por esses novos investimentos, para que não houvesse um aumento de tarifa ou até mesmo houvesse uma diminuição do valor da tarifa no final das contas. Então, resumindo, na concessão comum, quem remunera a concessionária em regra é o usuário. Concessão comum, tarifa é a regra. Excepcionalmente, você pode ter alguma remuneração oriunda do poder público, mas isso não é uma obrigação, isso não é uma exigência da lei. Ao contrário, na PPP, na parceria público-privada, a contraprestação pecuniária do parceiro público, contraprestação pecuniária, pecúnia é dinheiro. Parceiro público é o poder concedente, é o Estado lato sensu. Então, quando eu falo contraprestação pecuniária do parceiro público, estou falando de orçamento, dinheiro do poder público, cofres públicos. Né? Na PPP, é obrigatória a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Tem que haver dinheiro do orçamento dos cofres públicos remunerando a concessionária na PPP, na parceria público-privada. E por quê, Rafael? Porque essa é uma exigência que decorre do artigo 2º, parágrafo 3º da lei de PPP. Lei 11.079/2004, agora, artigo 2º, parágrafo 3º. O artigo 2º fala da PPP, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. Aí vem o parágrafo 3º do artigo 2º e diz: não constitui PPP a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos ou obras públicas, que trata a Lei 89.87/95, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, ao concessionário. Portanto, lendo o artigo 2º, parágrafo 3º, agora, contrário sensu, fazendo uma leitura contrário sensu, para ser PPP, tem que haver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Tem que haver dinheiro público remunerando a concessão. Pode haver tarifa na PPP ou não. Tarifa não é essencial na PPP. Se você tiver tarifa, você vai estar diante de uma PPP patrocinada, você tem tarifa mais orçamento e outras fontes de receita, eventualmente. E se você estiver diante da outra PPP, que a lei chama de PPP administrativa, na PPP administrativa não há tarifa paga pelo usuário. Toda a remuneração vem dos cofres públicos ou de outras fontes de receita, mas não há tarifa na PPP administrativa. Tá, na aula de hoje, nosso objetivo não é aprofundar a PPP, porque vocês vão ter na pós-graduação uma aula específica sobre parceria público-privada. Então, para o nosso objetivo, o que basta é a gente já estabelecer essa primeira diferenciação. Enquanto na concessão comum a regra é a tarifa paga pelo usuário, eventualmente você pode ter remuneração via poder público, mas a regra é a tarifa. Na PPP, a regra é o orçamento público remunerando a concessão. Eventualmente você pode ter tarifa ou não, dependendo do tipo de PPP. Mas voltando ao meu slide aqui, né, uma segunda diferença que eu queria destacar com vocês entre as duas concessões leva em consideração o critério do risco ordinário do negócio, o risco do contrato. Na concessão comum, vejam no meu quadrinho, o risco ordinário da concessão comum, o risco ordinário, ele é assumido pela concessionária, ou pelo concessionário. Já na concessão especial PPP, a lei exige uma repartição objetiva de riscos. Então, voltando para mim, em relação à concessão comum, a Lei 8987 de 95, lá no artigo 2º, inciso 2, quando ela define concessão, a Lei 8987, dizer que o risco do negócio, o risco do contrato, é assumido pela concessionária. Então, você vai lá para o artigo 2º, inciso 2, da Lei 8987 de 95, diz lá: para os fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 2, concessão de serviço público, 2 pontos, a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho
por sua conta e risco. Por sua conta e risco, sublinhe. E por prazo determinado. Então, sublinha lá, por sua conta e risco. Então, de acordo com a Lei 8987, como regra, o risco da concessão é assumido pela concessionária. Só que aqui a gente está diante daquilo que a gente chama de risco ordinário. O que é o risco ordinário? É o risco que pode ser previsto, antecipado, numa contratação pública. Então, tudo aquilo que está dentro da previsibilidade da concessão entra nessa categoria de risco ordinário e o risco vai ser assumido pela concessionária e não pelo poder público. Então, percebam, se o poder público faz uma licitação para uma concessão comum de rodovia pedagiada e estabelece na licitação critério de julgamento menor tarifa. Lembrando que a Lei 8.987 de 95 traz vários critérios de julgamento, um desses critérios é o critério da menor tarifa. Então, suponha que esse seja o critério. Aí vem lá uma empresa A que cobra R$5 de tarifa e a empresa B cobra o dobro, R$10 de tarifa. Então, se o critério de julgamento é menor tarifa, venceu a empresa A que cobrou R$5 de tarifa e a empresa B que cobrou R$10 ficou em segundo lugar. Então, vou contratar a empresa A. Mas suponha que a empresa A tenha cobrado, feito a proposta, né, de R$5 de tarifa no pedágio por veículo. Suponha que, para chegar a esse valor de R$5, a empresa A tenha feito um cálculo errado. Ela fez uma estimativa de fluxo de veículos por aquela rodovia, ela estimou que passariam por aquela rodovia 5.000 veículos por dia. Eu falei, vou cobrar R$5 de cada veículo. Aí chega lá no caso concreto, faz a obra na rodovia, instala a praça do pedágio, começa a cobrar pedágio. E aí, para sua surpresa, se planejou mal, previu mal, mas para sua surpresa, entre aspas, né, a empresa percebe que ao invés de 5.000 veículos que ela estimou passando ali por dia naquela rodovia, está passando só 500 veículos. E aí ela diz, ora, R$5 de tarifa não vai me remunerar, porque eu pensei em R$5 pensando em 5.000 veículos, só tenho 500 veículos. Eu tenho que cobrar um valor maior para poder compensar todos os investimentos que eu fiz. Se no caso concreto não houver uma situação imprevisível, um caso fortuito, força maior ou uma área extraordinária, o risco ordinário na concessão comum é da concessionária. Nesse caso, ela vai ter que continuar prestando serviço, cobrando R$5 de tarifa. Ela não vai ter direito a aumentar a tarifa dela, porque o risco era dela. É diferente, pessoal, vejam, parênteses, né? É diferente se a hipótese mencionasse um caso fortuito, uma força maior, um evento imprevisível, uma área risco, né? Uma área extraordinária. Porque no caso do risco extraordinário, né, o risco ele não seria assumido integralmente pelo particular. Se houvesse um risco extraordinário, ou o poder público e a concessionária faria uma revisão, um reequilíbrio do contrato, ou o contrato seria extinto sem culpa das partes. E na PPP, Rafael, na parceria público-privada é diferente. Ao invés de fazer o que a Lei 8.987 faz, ao invés de imputar o risco a priori para uma das partes, o risco vai ser da concessionária e ponto final, como faz a Lei 8.987, a Lei 11.079/2004 traz uma solução diferente. A Lei 11.079/2004 exige tão somente uma repartição objetiva de riscos. A lei não diz que o risco vai ser do poder concedente, parceiro público, ou da concessionária, parceira privada. A Lei 11.079/2004 diz apenas que deve haver uma repartição objetiva de riscos. Isso aparece na Lei 11.079/2004 em pelo menos duas passagens, tá? No artigo 4º, inciso 6º, o artigo 4º diz que na contratação de PPP, uma diretriz vai ser a, entre aspas, repartição objetiva de riscos entre as partes, artigo 4º, inciso 6º, e também o artigo 5º, inciso 3, porque o artigo 5º fala dos contratos de PPP e das suas cláusulas. E aí o inciso 3 diz que no contrato de PPP tem que ter uma cláusula estabelecendo, entre aspas, a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. Então, em resumo, o que a lei de PPP fixa não é
que o risco vai ser assumido por uma ou outra parte. O que a lei diz é que deve haver uma repartição objetiva de riscos. E essa divisão objetiva de riscos vai levar em conta riscos ordinários e também riscos extraordinários. No final das contas, o que vai acontecer? Quando o poder público fizer um contrato de PPP, vai fazer primeiro uma licitação. Na licitação, o poder público vai trazer a minuta do futuro contrato, é um anexo ao edital de licitação, a minuta do futuro contrato é um anexo, e vai trazer, não só na minuta do contrato, mas também numa minuta específica, uma matriz de riscos. E esse documento de matriz de riscos nada mais é do que um documento que vai dizer, olha, o poder público vai assumir os riscos por esses eventos. Aí vem lá, evento 1, 2, 3, 4, vai delimitando os eventos. Já a concessionária vai assumir os riscos por esses outros eventos. Aí vem lá, evento 1, 2, 3, 4, etc. E pode trazer alguns eventos que o risco vai ser compartilhado entre as partes. As partes vão ter que dividir, digamos ali, igualmente os riscos do negócio. Se houver, eventualmente, aquele risco consumar, o contrato vai ser extinto sem ônus para ninguém, ou coisa que o valha. Então, essa é uma diferença muito clara entre as duas concessões. Lá na concessão comum, repetindo, que é o nosso tema, na concessão comum, o risco ordinário é assumido pela concessionária. Voltando ao meu slide, uma terceira diferença entre essas espécies de concessão se refere ao valor do contrato. Na concessão comum, a Lei 8.987 não exige um valor mínimo para o contrato de concessão. O contrato de concessão comum pode ter um valor baixo, médio, alto, não importa o valor. Já na PPP, o contrato de PPP ele não pode ter um valor inferior a 10 milhões de reais. No contrato de PPP, o valor do contrato tem que ser igual ou superior a 10 milhões de reais. Não pode ser inferior a 10 milhões. Então, voltando para mim, essa é uma diferença bem literal que você retira da legislação. Você olha para a Lei 8.987/95, concessão comum, a lei não fala, em momento algum, de um valor mínimo para o contrato de concessão. Então, não importa se o valor do contrato vai ser de R$1 milhão, 20 milhões de reais, 200 milhões de reais, não tem valor mínimo ou máximo. Na PPP, o legislador entendeu que o contrato de PPP seria para contratos mais vultosos e mais complexos. E ali se estabeleceu um patamar mínimo de valor. Não tem patamar máximo de valor, só patamar mínimo. Então, no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 1, artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 1, da Lei 11.079/2004, a lei de PPP diz que é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, inciso 1, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. Então, é uma grande diferença também que você pode apontar entre os dois contratos de concessão. De novo, aqui no meu slide, uma outra diferença também, que é importante pontuar, se refere ao prazo do contrato. Aqui no meu slide, por gentileza, voltando. Na concessão comum, a Lei 8.987 não prevê prazo mínimo ou prazo máximo para o contrato. Na PPP, a lei estabelece o prazo mínimo de 5 anos e o prazo máximo de 35 anos. Então, mais uma diferença. Voltando para mim, na concessão comum, o máximo que a lei vai dizer é que o contrato de concessão comum tem que ter prazo determinado. Aliás, isso aparece na Lei 8.987/95, no artigo 2º, inciso 2, que eu mencionei há pouco. O artigo 2º, inciso 2, define concessão comum, concessão de serviço público, e lá na parte final fala em prazo determinado. Então, para fins do disposto nesta lei, considera-se, artigo 2º, inciso 2, concessão de serviço público, 2 pontos. A delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco, e por prazo determinado. Então, tem que ter prazo determinado. Só que a Lei 8.987 não define qual vai ser esse prazo. O que a doutrina diz é que o prazo da concessão comum tem que ser o prazo necessário para a amortização dos investimentos que vão ser realizados no contrato de concessão.
Então, prazo máximo, ele pode ser eventualmente fixado numa lei, seja ela federal, estadual ou municipal, para as concessões federais, estaduais ou municipais, respectivamente, mas ainda que não haja uma lei dizendo que para a concessão comum tem um prazo máximo de X anos, é claro que na hora de fazer a licitação, o poder público vai ter que definir um prazo máximo, porque a Lei 8987 diz que a concessão comum tem que ter prazo determinado. Agora, se o prazo vai ser de 5 anos, 10 anos, 20 anos, qual vai ser o prazo? Vai ter que ser analisado no caso concreto. E é o poder público que vai ter que definir em cada caso concreto. Quando fizer a licitação, vai, no edital de licitação, trazer uma minuta de contrato e fixar ali qual vai ser o prazo máximo do contrato de concessão que vai ser celebrado. Já na PPP, na parceria público-privada, a Lei 11.079/2004, no artigo 5º, inciso 1, literalmente fixa limites mínimos e máximos para o prazo da concessão especial. Então, lá na Lei 11.079/2004, o artigo 5º, que trata de cláusulas do contrato de PPP, inciso 1 diz que tem que ter uma cláusula que vai estabelecer, entre aspas, o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Então, entre aspas, essa é a redação literal do inciso 1 do artigo 5º da Lei de PPP. Então, para você celebrar um contrato de PPP, o seu contrato tem que ter um prazo que pode variar entre 5 e 35 anos. Rafael, posso fazer um contrato de PPP com prazo de 4 anos? Não. Rafael, posso fazer um contrato de PPP com prazo de 36 anos? Não. É entre 5 e 35 anos. Essa é uma definição muito clara da Lei 11.079/2004. E para fechar esse bloco e fechar essa comparação entre as concessões, voltando ao meu slide, uma última diferença que eu queria aqui destacar nesse rol exemplificativo de diferenças se refere ao objeto. Na concessão comum, o objeto da concessão comum é a prestação de serviços públicos. Eventualmente, você pode ter serviços públicos e também a realização de obras públicas, digamos, serviços públicos mais obras públicas, ou só serviços públicos. E na concessão especial, na PPP, nós podemos ter serviços públicos propriamente ditos e também aquilo que eu chamo de serviços administrativos. Voltando para mim, serviços administrativos é uma nomenclatura que eu utilizo aqui para fazer referência a serviços que são, na verdade, privados. Serviços prestados por empresas privadas livremente. Então, uma empresa privada prestar um serviço privado para outra empresa privada, para o Joãozinho, para a Maria, para particulares. Aí vem lá o poder público e contrata essa empresa e o poder público também vai se beneficiar desses serviços prestados por essa empresa. Então, essa empresa que presta serviço para o Joãozinho, para a Maria, para a empresa A, B ou C, essa empresa vai prestar o serviço agora também para a administração pública. É um serviço prestado para a administração, um serviço que eu chamo de administrativo. Na concessão comum é sempre serviço público ou, eventualmente, serviço público mais obra. Mas tem sempre o serviço público presente na concessão comum da Lei 8987, que é o tema do nosso encontro de hoje. Na PPP é que tem a peculiaridade. Na PPP você pode ter serviço público ou serviço administrativo. Serviço público se assemelha muito à concessão comum. Você pode ter um contrato, por exemplo, hoje, de rodovia pedagiada, que pode ser feito via concessão comum, Lei 8987, mas pode ser feito via PPP. Você pode fazer uma PPP patrocinada, em que você vai ter tarifa paga pelo usuário, rodovia pedagiada, mas aí você vai ter o orçamento do Estado, porque na PPP tem que ter dinheiro do orçamento, vocês viram agora comigo nesse bloco, para ser PPP tem que ter dinheiro do orçamento, contra a prestação pecuniária do poder público. Então, além da tarifa paga pelo usuário, se o poder público vai colocar dinheiro, se o contrato de concessão vai ser entre 5 e 35 anos, se o contrato vai prever repartição objetiva de riscos, a gente pode fazer uma PPP, ao invés de uma concessão comum. E aí seria PPP patrocinada, porque vai ter tarifa. Mas a gente tem também a possibilidade de PPP para serviço administrativo. Então, imagina, por exemplo, uma PPP para construção e gestão de uma arena esportiva.
né? Durante a Copa do Mundo, aqui no Brasil, em 2014, muitas arenas esportivas foram construídas e passaram a ser geridas por parceiras privadas, por concessionárias. Ali você tem uma PPP administrativa de serviço administrativo, não de serviço público. Se você parar para pensar, dentro daquela arena esportiva, você vai ter jogo de futebol, você vai ter um show de uma banda famosa, algum evento corporativo. São eventos privados. Ainda que atraiam multidões, são eventos privados, não são serviços públicos, tecnicamente falando, titularizados pelo Estado. Então, o Estado ele contrata uma empresa que vai construir a arena, não pode fazer PPP só para obra, já falamos disso, né? E aí constrói a arena e faz a gestão da arena. Então, é obra mais serviço, aí pode. Só que esse serviço não é um serviço público, é um serviço administrativo. Porque realização de shows, realização de eventos esportivos, isso tudo é atividade privada. Ainda tem relevância pública, não é serviço público, tecnicamente falando. E a remuneração vai se dar na bilheteria, né? O ingresso para um show, o ingresso para um partido de futebol. Isso não é tarifa propriamente falando, porque a gente não está falando de remuneração de serviço público. Então, a gente tem ali uma PPP de serviço que não é serviço público, é um serviço administrativo. Você tem uma infraestrutura pública, que é a arena esportiva, um imóvel que vai ser, né, revertido, pertence ao poder público, mas a prestação do serviço ali dentro vai ser um serviço administrativo, não é um serviço público propriamente falando, é um serviço privado prestado para a administração pública, enquanto titular daquela arena esportiva. Uma empresa privada vai gerir a arena esportiva para o poder público, muito obrigado, e a atividade ali prestada vai ser prestada para os particulares em geral, mas não como um serviço público, sim como atividade privada de relevância pública. Então, essas são algumas diferenças entre a concessão comum e a concessão especial. O que a gente percebeu a partir dessa diferenciação já foi, né, uma antecipação de algumas características do contrato de concessão comum. O que nós vimos para a concessão comum da Lei 8987 é que, na concessão comum, a remuneração da concessionária se dá via de regra por tarifa, não é obrigatória a realização de pagamentos pelo poder público, não é uma exigência legal. O risco ordinário da concessão comum é assumido pela concessionária, o risco extraordinário aí já é assumido pelo Estado. Não há um valor mínimo como condição para a celebração de uma concessão comum. Para a concessão comum, a lei não prevê um prazo mínimo e um prazo limite máximo necessariamente. Pode até haver alguma lei específica estabelecendo algum prazo máximo limite, mas a Lei 8987/95, ela não diz exatamente qual vai ser o prazo máximo, só diz que o prazo tem que ser estabelecido, tem que ter um prazo determinado. E o objeto do contrato de concessão comum vai envolver sempre a prestação de algum serviço público, seja apenas a prestação de um serviço público, seja eventualmente a prestação de um serviço público mais execução de obras. Então, por exemplo, quando você tem lá uma empresa que tem uma frota de ônibus e ela vence uma licitação, celebra o contrato de concessão e ela coloca a frota de ônibus para prestar serviço de transporte coletivo de passageiros para as pessoas, é só serviço público e ponto final. Mas se, por exemplo, você faz agora uma concessão comum para a rodovia pedagiada e você diz que a empresa contratada ela vai ter que executar uma obra, fazer uma rodovia, né, revitalizar, fazer uma nova rodovia, e aí vai ser remunerado pelo pedágio que ela vai cobrar dos usuários ao longo da prestação do serviço de manutenção daquela rodovia, no contrato de concessão. Aí você tem serviço público prestado aos usuários daquela rodovia, mais a execução de obra, que foram as obras realizadas para construir e para se manter também aquela rodovia do caso concreto, tá bom? Então, é muito importante essa diferenciação feita nesse bloco de aula, porque a gente acabou antecipando algumas características importantes do contrato de concessão comum, mas agora, então, o nosso grande objetivo, a partir do próximo bloco, vai ser justamente analisar as principais características das licitações e dos contratos de concessão comum a partir da Lei 8987/95. Até o próximo bloco.